Relax, relax. Aham. Gente, vocês não me conhecem ainda. Nem você conhece a gente ainda. É, Nem a gente se conhece tão bem O assim. caminho se faz ao caminhar, a gente tem que confiar no que está construindo, né? E nem a gente se conhece tão bem assim. Nem a gente mesmo, né? Eu brinco que às vezes a nossa mão direita dá muito prazer para a mão esquerda. Pois é. A gente faz coisas que jamais imaginaria fazer. não, eu adoraria estar mais preparada. É que eu não Mas não tem preparo, tá? Como está hoje, dia fiz. 7 de fevereiro. Eu tenho só o papel do coordenador. Está faltando falar mais sobre grupo, sobre observador. Vamos comendo alcatra bife. Hoje é o papel do coordenador que você vai falar. Bom, mas então, vamos lá, né? Se quiser começar, pode, tá? Vamos. Se quiser começar, pode. Tá vindo uns sons. Ah, melhorou. Oi, boa noite. Vocês ouvem? Sim, Ah, tá um Estamos som meio. vendo. Tem um ruído, mas dá para ver o screen aí. achei que tinha travado. Fechar os microfones. É, melhor. Bom, então, eu vou pensar em fazer uma apresentação de 20 minutos por aí, e depois a gente abre para discussão, tá bom? Para debate, para grupo operativo, tá? Então, na minha apresentação, o que eu sinto é que eu trabalhei o papel do coordenador, mas até o fim eu estava imaginando como eu precisaria trazer a ideia do grupo operativo, o observador, são coisas que acabei não fazendo, porque eu resolvi começar do começo, sabe? Para o grupo mais íntimo, né? Então, vamos começar. Ah, o papel do coordenador tem uma herança, né? O papel do coordenador de grupo tem uma herança. A coordenação, o grupo operativo vem com uma proposta, para mim, super inovadora, e que eu vou trazer um pouco da minha história, o que eu vivi e como é que eu acabei sendo educador, né? Então, o início de quem está trabalhando na educação, né? Eu sou educadora, eu sou pedagoga. E desde o começo eu fui me percebendo como educadora, fui descobrindo e fui fazendo a leitura de onde eu estava, que mundo é esse, que educação é essa, que profissional é esse, até eu chegar a escolher essa profissão. E a ideia do papel do grupo operativo, ela vai chegar
quando eu estou bastante avançada na minha profissionalização, quando eu estou na faculdade já. Então, a grande mudança que acontece no grupo operativo é que sai de um modelo de professor palestrista, o orador, o conteudista, aquele que tem um conteúdo, um ensino que representa a verdade, que é fixo, inclusive, que representa a certeza, para uma outra concepção de conhecimento, que é o conhecimento incerto, o conhecimento que vai trazendo a insegurança que eu estou sentindo agora. Então, inicialmente, os professores que eu tive, os educadores que eu tive, eram de grandes grupos, eram professores de classe. E o grupo operativo é um pequeno grupo, é um grupo que tem uma outra concepção, uma mudança grande em relação ao que é o conhecimento, ao que é a educação. Então, a primeira concepção do professor é que ele continha a verdade, a certeza, e o aluno ia captar isso para repetir, para copiar, para replicar e para repetir, na realidade. E os indicadores, esse era o primeiro professor palestrista. O próximo, próximo profissional da educação vai ser um outro profissional que é mediador do conhecimento, que vai proporcionar que os alunos se construam. É toda uma mudança de concepção que existe do conhecimento, da educação, do desenvolvimento humano, o grupo operativo está nesse segundo momento. Primeiro momento são grandes grupos que vão estar diante de um grande orador, cheio de conhecimento e cheio de verdade. Segunda figura que eu trouxe é a figura do Sankofa, que é um símbolo dos africanos. O Sankofa é um pássaro mítico que a figura do Sankofa diz que não é tabu voltar atrás e buscar o próprio passado esquecido. O Sankofa pode ser representado como um pássaro mítico que voa para frente, tendo a cabeça voltada para trás e carregando no seu bico um ovo, o futuro. O Sankofa ensina a possibilidade de voltar atrás às nossas raízes para poder realizar nosso potencial para avançar. O Sankofa é, assim, uma realização do eu individual e coletivo, e o que quer que tenha sido perdido, esquecido, renunciado ou abandonado, pode ser recuperado, reavivado, preservado e perpetuado. Ele representa o conceito de uma autoidentidade e redefinição. Simboliza a compreensão de um destino individual e da identidade coletiva de um grupo cultural. Expressa a busca da sabedoria e aprender com o passado para entender o presente e moldar o futuro. Então, é um pássaro que representa o nosso passado e como nós somos constituídas de uma história. E ele carrega um ovo no bico que representa o futuro. Então,
O ser educador é alguém que vai trabalhar com o passado para construir o futuro, elaborando uma história, baseado numa história, e construindo sobre uma história. Bom, então, durante todo o processo de construção da profissionalização que eu fiz e tenho feito, né, tem uma história de vida que eu botei para ser construída aqui, sabe? Como o Sankofa. Para fazer essa apresentação, eu apresentei o meu processo de descoberta. Maria Lúcia, você voltou para o Sankofa, vai para o outro aí. Não sei, espera aí, tá certo. Então, desde o meu processo, porque agora eu estou numa grande reconstrução de vida. Então, por isso que eu estou topando fazer esse processo de reconstruir qual é o projeto atual e o que ele significa, que é um projeto ainda de vida, apesar da minha avançada idade, da minha idade mais chamada terceira ou quarta. Então, eu me lembrei, durante todo esse processo, desde a jardim da infância, do curso primário, depois de 10 em 10 anos, eu sou do começo dos anos 40, de 10 em 10 anos, o que representou a minha mudança da minha formação pessoal, que representou o jardim da infância e o curso primário, depois o ginásio. Durante todo o meu processo como educadora, eu fui retomando como eu me formei, o que eu vivi, qual é a história que eu vivi, a história de vida que eu fiz, né? E eu acho que foi isso que me fez chegar finalmente ao grupo operativo. Como eu olhei a minha vida toda de educanda, de aluna, e fui me construindo na minha aprendizagem para ser uma educadora que chegou hoje a trabalhar como coordenadora de grupo do grupo operativo. Então, esse momento que eu estou hoje é uma avaliação de todo esse processo que eu vivi, desde o primário, depois o ginásio, depois o colegial, depois não só os grupos de escola, mas os grupos sociais que me fizeram construir uma identidade. E como esse tempo todo eu era muito introvertida, ainda sou, eu estava muito olhando para mim e analisando quem eu era e quem eram essas pessoas que estavam ao redor de mim e me fazendo pessoa, né? Me construindo como identidade. Então, passei pelo colegial, passei pelos grupos de formação, que foi o Bandeirantismo, que foi um grupo incrível de formação, que depois eu cheguei a ser chefe de fadas, que era lindíssimo, e tudo isso, a educação também ia evoluindo, a ciência também ia evoluindo, e eu junto, pensando que educação é essa, que mundo é esse, quem sou eu nesse mundo, até eu chegar na vida profissional, que aí eu viajei. Eu vou precisar pegar um pouquinho de água, gente. Dão licença. Desculpe.
Bom, então estou falando dos minhas escolas, minha formação formal e a minha formação social, né? E todas elas eu era sempre muito silenciosa, muito quieta e muito observadora. E aí eu fui construindo meus projetos de vida, né? Então, dentre esses projetos, eu viajei, trabalhei fora do Brasil, e sempre começou, a partir do ginásio, uma vida grupal e uma proposta grupal de educação. Até que chegou nessa última fase, foi uma fase dos pós-universitária, em que nós vivemos a pandemia, e é o meu último projeto de vida que você está sendo construído agora, que estou construindo um projeto de vida que é dar consciência a isso que eu estou vivendo e que eu estou querendo, buscando, né? E aí eu cheguei, então, no papel do coordenador de grupo operativo. E agora que eu vou começar a minha fala. Todo papel é construído num processo de interação com outras pessoas. Um coordenador de grupo constrói seu papel através do seu desempenho na interação que ele estabelece com o seu grupo. Na construção desse papel, constrói-se também implicitamente todo um sistema de interação, onde estão incluídas as expectativas do coordenador e dos integrantes do grupo, apoiados em princípios e valores. O papel do coordenador é construído, portanto, por uma constelação de expectativas. Então, quem somos nós quando passamos da ideia do professor antigo à ideia de coordenador de grupo e de grupo operativo, né? Então, a ideia de aprendizagem está sendo reconstruída. Nós estamos num grande processo de reconstrução da educação e da ideia do que é aprender e do que é se desenvolver como pessoa. Então, nós partimos de uma concepção de aprendizagem que se define como um processo unitário, no qual ensinar e aprender são momentos alternantes de um acontecer contínuo. Aprende-se através das interações e do grupo. Todos são agentes e sujeitos de um processo de formação permanente, portanto, todos ensinam e todos aprendem. É uma grande mudança de quando eu comecei a trabalhar como professor, ou quando eu tive professores na minha formação, que o professor era aquele que ensinava e o aluno era aquele que aprendia. De repente, nós estamos num momento em que ensinar e aprender é um movimento único, que faz parte do mesmo processo. Ao mesmo tempo, nós estamos ensinando e aprendendo. Hoje, aqui falando com vocês, eu estou ensinando e aprendendo. O primeiro papel, então, de um coordenador de grupo é provocar a comunicação. No seu grupo, é provocar que o grupo converse, que o grupo se trabalhe na interação. E é dar espaço do grupo para as pessoas se encontrarem e poderem pensar nas relações, poderem explicitar os conflitos e pensar o que elas estão sentindo, né? Vocês estão vendo uma figura estranha aqui em mim? Os riscos amarelos. Mas isso está desde o começo, não tem problema. Não prejudica a leitura. Não, pode ir, pode seguir.
Ação específica de um... já falei isso, né? Tá. Então, um coordenador de grupo vai trabalhar, vai se conhecer e se trabalhar na sua própria ação e vai descobrindo qual quem é esse grupo, quem são essas pessoas e quem é ele nesse grupo, né? Então, o coordenador de grupo desenvolve simultaneamente a consciência de si e do outro, e ele está trabalhando para que o grupo trabalhe nesse sentido. Aprenda a se comunicar, né? Então, a primeira coisa uma das primeiras coisas do coordenador de grupo é conhecer e compreender esse processo que é o grupo. Todo o processo de como se aprende, de quem somos, está evoluindo na nossa educação e no nosso conhecimento de educação. E essa construção de papéis vai nos preparar para fazer isso com o grupo, para compreender melhor os processos que o grupo vive e aprender a ler os processos grupais, a relação entre os sujeitos e o grupo, os fenômenos explícitos, visíveis e implícitos por detrás dos visíveis. Então, o grande inspirador do grupo operativo é o Pichon Rivière. E ele traz todas essas contradições básicas que estão presentes no nosso da nossa vivência grupal. O grupo operativo é um grupo que tem um objetivo que vai ser construído pelo próprio grupo e vai ser construído também a sua identidade como grupo, e nessa discussão vai se construindo uma tarefa, que é o que o grupo vai tentar elaborar e desenvolver, e o coordenador vai facilitar isso, vai facilitar que o grupo faça essa construção. Cadê o Marco? Acho que o Marco fugiu. Não, tá. Acho que não dá para ver eu todo tô aqui. mundo. Não dá para ver todo mundo porque tem o screen, então acho que fica pouca gente, Maria Lúcia. Eu estou aqui. Pronto. Então, o que o coordenador de grupo vai inicialmente trabalhar junto com o grupo é o que um grupo contém, quais são os fenômenos que são mostrados pelo Pichon e que tem que ser entendido pelo grupo para ele poder se conhecer. Um deles é o implícito e o explícito dentro de um grupo. A parte que é visível é a parte que é inconsciente, a parte que é invisível. Ele também vai aprender a interpretar e apoiar e intervir no grupo. Portanto, a função do coordenador é essa intervenção no grupo, para que ele possa desenvolver melhor a sua tarefa. Vai conhecer melhor as pessoas, quem são essas pessoas, e uma coisa importante que acontece no grupo é que ao mesmo tempo que as pessoas estão conhecendo os outros, estão conhecendo a si própria, né? Então, é um grande
descoberta a respeito do coletivo humano. Outra coisa que o coordenador vai fazer é provocar intencionalmente, tem estratégias intencionais para fazer o grupo se desenvolver e adquirir uma postura de quem está perguntando, quem está analisando dados, quem está descobrindo o novo, quem está possibilitando a criação de novas possibilidades. A outra coisa é possibilitar a consciência de tempo e espaço. Quer dizer, ele vai ajudar o grupo a se organizar para ter horários definidos e para se construir como grupo e elaborar a sua tarefa conjunta. Ele vai pensar o que eles vão fazer juntos. E aí, nisso é que ele vai interpretando, intervindo no grupo, para que o grupo se faça vinculação entre si e elabore melhor o que ele está fazendo lá e como ele vai fazer esse processo conjunto. Né? Deixa eu continuar. Então, o coordenador de grupo é também um copensador, ele vai pensar junto. Eu não sei se, pelo meu ataque de timidez, vocês estão entendendo o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que o professor antigo é aquele que vinha com conteúdo pronto, que representava a verdade, que representava a certeza, para ir com um grupo descobrindo quem somos nós, como é que a gente se comunica e o que a gente quer, para onde a gente vai. Então, conhecer e clarificar com o grupo aspectos da sua tarefa, provocar movimentos de esclarecer e elucidar a tarefa, trazer informações, ampliar e enriquecer dados, propor condutas alternativas, possibilidade de construção de novos significados. O coordenador de grupo ajuda o grupo a pensar e ajuda o grupo a procurar, ajuda o grupo a ser. Ele é um coordenador de pessoas que vão se tornando cada vez mais pessoas e mais comunicáveis para poder construir a sua tarefa, que eles estão construindo juntos. Que tarefa eles têm? Qual é a sua tarefa? A minha tarefa hoje é de falar sobre o coordenador de grupo. E vocês vão descobrir o que é um coordenador de grupo tímido e como ele se comporta quando ele está em grupo. Quando ele está em grupo. Então, ele é um ser pensante, né? O coordenador de grupo ele tem continência dessa função de compensar. Está chegando mais gente. Dessa função de compensador, um outro papel se desenvolve, que é o de conter. O coordenador contém o grupo, no sentido do que, no acontecer grupal, os afetos são mobilizados e o coordenador se coloca como receptor, continente e depositário dos afetos do grupo. Então, o grupo vai, quando vai falando, quando vai se colocando, os seus afetos vão acontecendo, vão se expressando. E o coordenador vai sendo um depositário desses afetos. Né? Ele vai ser amado e vai ser odiado. E o coordenador é um receptador desse processo. Uma distância ótima. Possibilitar constância de tempo e espaço
Então, o grupo tem que ser constante e tem que ter um espaço constante, porque quanto mais ele tem a constância, mais ele consegue mudar. Mas Maria Lúcia, desculpa, mas eu acho que você estava já em outro. Você estava... eu voltei porque eu Ah, acho você voltou. Tá, desculpa. que eu não tinha falado o suficiente. Ele vai interpretar, ele vai, ele vai ajudar o grupo a clarear, a interpretar e a produzir novos significados. E ele vai ter uma ótima distância para ele para ele poder olhar de fora tanto o que está acontecendo no grupo quanto as pessoas que estão se trabalhando. É a distância ótima. O coordenador tem uma distância ótima. E ele vai historiar os movimentos que o grupo vai fazer. Ele vai, à medida que o grupo está se construindo, o coordenador vai ajudar o grupo a perceber o que ele está vivendo, que processo ele está vivendo, para ele poder estar interpretando a si próprio. Então, ele vai se apoiar em referenciais como comunicação, consciência de si, consciência dos objetivos, conhecimento e clareza da tarefa, empatia, solidariedade, cooperação, eficiência e produtividade. Então, podemos dizer que, dependendo da forma que o coordenador estrutura e conduz seu papel, surgem diferentes formas de liderança e desempenho dos participantes do grupo. Os participantes tomam uma face do seu coordenador, assim como diz Blair, que o coordenador toma a face da população que atende, né? Então, quais são as formas de liderança? Autocrática, não permite ao grupo tomar decisões de organizar a situação, vai desencadear no grupo de trabalho uma tendência a um movimento do grupo de trabalho, uma tendência a um movimento de dependência ou antagonismo, o autocrata, grupo autocrata. Laissez-faire, que é o grupo que deixa acontecer e não interfere, é o coordenador que não age, que não interfere, que não participa do grupo e cria uma grande ansiedade do grupo. A demagógica, que traz um misto de paternatismo e de autoritarismo. E a democrática, que se caracteriza pela observação, análise e interpretação, permitindo aos integrantes que percebam seus obstáculos para que, superando-os, possam organizar e desenvolver sua ação em função de um objetivo que também é constantemente analisado. E o coordenador tem um grande parceiro, que é o observador, que é aquele que vai estar olhando de fora e ajudando. Ele vai estar, primeiro, combinando junto com o coordenador qual é o trabalho deles, e depois eles vão se apoiando mutuamente. E ele, então, vai ajudar o coordenador a fazer análise do grupo, a conhecer cada participante, a responder às dúvidas e a se apoiar. Bom, final, gente. Agora eu vou contar a história dessa apresentação. Eu preparei o papel do coordenador, meio desligado do trabalho de grupo, e percebi que eu tinha que trabalhar. Talvez agora você possa tirar o share screen e a gente abrir, né? Não é isso? Não tem mais lâmina para mostrar, né? Não tem mais. Eu vou, na realidade, está faltando nesse processo, e é isso que eu queria conversar com vocês hoje, mas eu não imaginei que fosse aberto para todo mundo. Na hora que que o Barco abriu, eu esqueci que ele faz grupo aberto. Como um grupo aberto? Quem está mais?
Eu não Está sei. no grupo. Então, estamos nós mesmos. Só vocês mesmo? Não tem mais. Sim. Que bom. Eu, Gravando? Só vocês. Fecha o PowerPoint para você ver o grupo, Maria Lúcia. Aí. isso, tá o Beto e a Ana, Quem está aí? mas esses são nossos. É tudo nosso, tudo nosso, tudo O nosso. seu coisa é que não voltou. Está dando um defeito lá. Está vendo? Esse defeito já faz tempo, viu, que ela Agora tá. pronto, agora pronto. Gente, eu queria conversar com vocês hoje. Desculpe que tem um show, tem um show de... Está aparecendo a imagem do lugar. Hilda, tá ruim teu som. O meu Agora, vamos ver. congelou a imagem Ah. da Regina, Maria Lúcia. Agora, eu não sei se é a minha internet ou se é... Maria Lúcia, será que você pode descer um pouco a câmera para aparecer seus olhos? Inverter a câmera? Virar um pouco assim o computador, porque só está aparecendo o teu nariz e a boca. Ah, tá. Isso, Ah, tá. Agora Isso, tá bom. melhorou. Beto? Oi, Bel. Oi, Beto. Tudo bem? Tudo bem. Você não sabia que hoje a Maria Lúcia ia apresentar um trabalho sobre coordenação de grupos operativos, né? É isso que a gente está fazendo. Sim, não, mas eu tô. Tá Não. ligado? Ela, eu brinco que o webcam dela é a própria pop art. Não é? É um vídeo de instalação. Todo mundo Muito se legal. mistura com ela no quadrado dela. Pois é, não é? Eu acho muito legal isso. É só falar que você cai lá eu agora. É, porque ela mexe em alguma coisa ali que desorganiza. É Gostei, o Beto. contato. Então, vamos falar do seu trabalho, então? Você queria falar mais alguma Você coisa. tem que chama a sua filha aí, Maria Lúcia, para ela botar você direitinho. Ela não está conseguindo, já faz dias que está Agora assim. pronto, conseguiu. Não mexe mais nos botões, não. Mas eu não estou vendo. A primeira coisa que eu quero pedir para vocês é desculpe. Ah, não, o quê? para com isso. Isso não. Maria Lúcia. Eu, hein? Mas foi uma Se você lição. pedir desculpa, Culpa vou de quê, ficar Maria? zangada. Não, Vamos conversar sobre a sua apresentação, o que tocou cada um, o que brilhou para cada um, o que alguém tem dúvida. então, Vamos abrir a conversa, senão a gente fica nesse salamarreco aí que não dá em nada. tá. Eu vou gostei começar a falar, do então. pássaro. Eu vou propor uma coisa para vocês. Existe um ícone aqui, que é levantar a mão, que se a gente estiver todo mundo falando ao mesmo tempo, a gente pode ajudar com esse ícone aqui e um fala de cada vez. Porque uma coisa que eu acho que esse grupo sente é uma vontade muito grande de falar e acaba muitas vezes falando todo mundo ao mesmo tempo. Então, é uma proposta. A sua imagem continua ruim. Você continua mostrando só o seu nariz e sua boca. Ana, seu som está ruim também. Que estranho. Vocês conseguiram entender alguma coisa, gente? Para levantar a mão assim, ó. Então, vamos conversar? Então, Vamos. podem falar o que vocês quiserem, eu escuto.
Gente, não é possível. Márcia está batendo palma. Eu tentei levantar a mão, então deixa eu falar. Então. A tentativa era levantar, não consegui. Eu achei muito legal você ter começado falando da sua história, porque eu acho que sempre a nossa história explica um pouco as escolhas que a gente faz, as escolhas profissionais, as escolhas de tendência mesmo, no caso aqui do que você apresentou, do estilo, né? de coordenação. Então, eu acho que foi muito interessante. Você não desenvolveu, mas você mostrou, fez assim, uma referência a cada década da sua vida, algumas coisas que você destacou como sendo elementos importantes. Então, embora você não tenha desenvolvido isso, mas deu para entender que você sempre buscou viver e a partir se observando e sempre buscando uma coerência nas coisas que você fazia. Então, isso para mim me chamou a atenção. Não é à toa que você trabalha com grupos operativos, né? Você se preocupa muito com essa reflexão. Uhum. Então, quando eu estava fazendo esse processo, eu lembrei de cenas, eu como criança, do que o professor falou, do que aconteceu. Eu lembrei de cenas inacreditáveis, como eu observava as coisas, e eu mesmo fiquei surpresa de como eu, quando criança, percebia as coisas. O professor fazendo bullying, o professor desconsiderando as crianças, todas as dificuldades que haviam na educação, e que foi isso que eu quis mudar, foi isso que eu quis trabalhar nisso, e eu trabalho nisso. Por favor. E eu sou boa, gente, nisso, sabe? Na percepção disso. Em algumas coisas eu mantenho a mesma... Eu só queria perguntar uma coisa. Eu não sei se eu que não entendo muito bem, mas existe você faz uma aproximação muito grande entre o professor de ensino formal com o coordenador de grupo operativo, né? É quase que o professor devesse ser um coordenador de grupo operativo. E eu vejo que existe Na realidade, seria maravilhoso se todo professor tivesse um treinamento, né, em grupos operativos. Mas, para mim, eu vejo que no teu trabalho, naquilo que você fala, é como se fosse a mesma coisa. E o professor ele não tem a formação, né, para ser coordenador de grupo operativo. Mas Seria maravilhoso se tivesse. ele precisa, eu acho que ele tem que ter. Eu acho que é um dos objetivos da educação. Poder trabalhar todos os seres humanos no grupo. Num processo operativo, né? Em qualquer atividade grupal que ela fosse sempre operativa, né? E, na realidade, o Pichon traz todas... que eu não trouxe aqui, fez falta, faz falta, mas eu vou dar continuidade a essa apresentação. Talvez mais tarde apresente novamente isso com o restante que está faltando, que eu não fiz ainda, que são todas as contradições que o Pichon traz do desenvolvimento humano, que são necessárias estar presentes e que a gente tem que desvendar e trabalhar junto com o grupo. O grupo tem que saber das contradições humanas que estão presentes, que nos dificultam a nossa relação, que é o novo e o velho, o implícito e o explícito. São cinco contradições que existem, que o Marco sabe direitinho, que quando a gente aprende isso, a gente passa não só a trabalhar o conhecimento que a gente tem que transmitir, mas o processo que o grupo vive. E aí a gente consegue que todo mundo trabalhe junto, que todo mundo ajude
a resolver os conflitos que estão presentes? Eu fico até imaginando assim, se a formação continuada dos professores se desse dentro de um grupo operativo, dentro de grupos operativos, lógico que o professor, além de continuar a se formar, né, com os conteúdos que ele tem que passar, que ele vai ter que ensinar, que o vestibular exige, né, ele aprenderia também uma maneira de lidar, né, diferente com a turma dele. Seria maravilhoso. Seria perfeito. Agora, repare, Ivone, que isso aí não está diferente da aprendizagem que você faz como um exercício de o tempo todo estar se renovando e se observando, refletindo, crescendo individualmente. Então, seria necessário que o professor também vivesse esse processo de construção nele, o tempo todo. Então, isso que eu Então, quero, seria isso, maravilhoso. e é muito difícil, porque isso depende de uma metodologia e de uma intenção, de um projeto de educação. Isso é um Mas projeto era de isso que eu ia educação. falar. É um projeto de educação e é um projeto de governo até. Sim, né? porque o projeto de educação não é separado do projeto de vida, não é, pode ser. Não, seria maravilhoso, mas é o ideal, né? Agora, ideal. uma coisa que é muito importante é o grupo de educadores. Oi? A Ana levantou a mão, gente. Faz um tempo. Ih, eu já nem vi isso. Até parece que você chegou hoje no grupo. Mas a gente combinou assim, a Maria Lúcia. Ah, combinou assim? Combinou. Ah, eu não estava quando combinaram. Desculpa, gente. Não, combinou Perdão. agora, no final. Ela pôs aí até a mãozinha para mostrar. Ah, eu acho que foi a hora que eu estava falando com a minha tia no telefone, que eu tive que falar para ela que eu estava no grupo, que eu não podia falar com ela. Desculpa. Perdão. Não vi. Agora eu vou usar a mãozinha. Eu posso falar? Pode falar, Ana. Não, eu queria dizer que a gente está muito longe disso, muito longe. Acabei de falar com uma pessoa, estava atendendo, e ela... Ana, está muito baixo o seu som, muito baixo. Engraçado, eu conversei com... Melhorou? Não. Melhorou. Então, eu conversei com uma pessoa e ela estava falando de uma situação grupal em que ela viveu nessa semana, que foi muito interessante. Afinal, eu falei para ela, peraí, parece que isso aí foi um grupo de lavar roupa suja, porque foi uma troca de ataques. Sabe? Então, tem uma concepção de grupo como aquela coisa assim, você tem que falar tudo que você sente, você tem que... E isso traz coisas, então vai bem na contramão do que a Maria Lúcia apresentou. Foi muito interessante, porque quando eu entrei aqui, que a Maria Lúcia estava falando, né? E ela fala, óbvio, que não tem ninguém que é coordenador lá no movimento que possa fazer isso. Mas como é difícil, Maria Lúcia, tratar com grupo. É isso que eu queria dizer. Imagina um professor fazer isso com alunos de 7 anos, 6 anos, entendeu? Eu acho que é uma coisa... exige uma formação muito profunda, né? Você saber lidar sem entrar nessa coisa do cada um fala aquilo que está sentindo e ataca o outro né? Então eu não sei. Agora, a primeira coisa que um grupo faz é definir quais são os objetivos do seu trabalho. Qual é o objetivo da educação? Qual é a proposta educacional que existe? Quais são os princípios de educação que existem? É uma das primeiras coisas que é feita, que é o projeto político-pedagógico, que é muito lindo, que a contribuição, o Paulo Freire tem uma contribuição bonita, mas o Pichon tem uma contribuição linda também. As pessoas pensam
que criança, que ser humano eles vão servir, que eles vão formar. Porque o que eles estão formando é um novo homem, o homem de amanhã. E eles pensam juntos que homem eu quero que esteja presente nesse mundo. E que eu acho bonito do grupo operativo é como as pessoas se trabalham dentro desses princípios. Quer dizer, você tem que se trabalhar muito. E eu acho que um coordenador de grupo é altamente desenvolvido. É um ser humano altamente elaborado. E é isso que a gente quer na educação, um ser humano altamente elaborado. Tem que tomar cuidado com a idealização, viu, Maria Lúcia? Então, Senão nós vamos repetir o mesmo processo que a Associação Psicanalítica fez com os psicanalistas. fala um pouco mais, Marco. Porque o educador ele é idealizado, ele é utópico. Então, eu acho que é um trabalho a se fazer mesmo. Mas está dentro do processo educativo você buscar o homem que você gostaria que fosse, o mundo que você gostaria que fosse. E tem uma idealização nisso. Eu acho que isso é uma coisa que é interessante a gente pensar. Como é que a gente trabalha isso? Porque A Ivone quer falar, depois eu quero falar também. Então, quem quer Passar para a Ivone. Porque você pediu para botar a mãozinha, então você tem que dar uma olhada nisso. Quem está botando a mãozinha? Eu não consigo ver todo mundo. Acho que você consiga melhor. Você vai puxando, tá? Porque eu não vejo as mãozinhas. Tá bom. E você está mexendo alguma coisa no seu computador que atrapalha, né? Aí. Vai lá, Ivone. Está sem som. Estou falando que esse negócio de levantar a mãozinha é muito difícil, porque às vezes você quer falar uma coisa que está sendo dita naquela hora e depois passou o momento, entendeu? Então, já passou o momento, mas era mais ou menos assim. Um curso de formação de pedagogos não dá conta de formar uma pessoa, uma pessoa em coordenador de grupos operativos. Teria que ser uma formação continuada eterna. E o que o Marco disse sobre cuidado com a idealização, eu acho que ele quis dizer, não sei se é isso, mas cuidado com a idealização em relação aos coordenadores de grupo operativo. Eles não são todos tão perfeitos, eles são perfeitos assim, né? Eu acho que foi isso que ele quis dizer, não sei. A idealização no sentido que a pessoa pegar não daí. Eu queria pegar daí. Eu acho que eu trabalhei na educação 25 anos na escola pública. E eu trabalhava muito a questão da escola real e a escola ideal. E uma crítica que eu tenho é que a gente trabalha, às vezes, com essa idealização de tudo. A idealização do homem do futuro, a idealização do professor, a idealização da educação. E isso é um princípio diferente do princípio do Pichon, né? Porque o Pichon ele usa o paradigma materialista dialético. O materialismo é você trabalhar com o real, com o que você tem, com o aluno real, com o ser humano em formação permanente. Então, uma coisa que me traz é sempre, aliás, em toda... Eu acho que seria maravilhoso a gente... Eu trabalhei num curso, mas era de psicopedagogos, que todo o curso era dado com um grupo operativo. Você tinha uma aula teórica e depois você ia para o grupo operativo. Trabalhei na formação da UERJ, de psicopedagogos, e no CEPERJ, que era uma instituição privada, como coordenadora de grupo operativo.
mas eles iam para a escola e viravam psicopedagogos, e se achavam justamente isso, porque a grande questão é a superioridade e a inferioridade, né? Se eu me achar muito elaborado, eu começo a me achar superior, e a minha escuta fica difícil da vida do outro. Uma coisa que eu lutava muito é para a vida real das crianças entrarem na escola, porque os professores não gostam da vida real, eles gostam do devir, da vida futura, do que você vai ser quando crescer, e o que você é agora, e o que você pensa do tiroteio que tem na favela, que você tem que ir para baixo da cama. A criança tem que contar aquilo. Você está falando da história, a história nossa vai se fazendo a cada momento. Então, é muito legal, né? E eu fiquei pensando, Maria Lúcia, a partir do que você falou, que hoje a gente tem um desafio enorme, que é esse desafio da formação dos valores, e tem o desafio do avanço da tecnologia, da falta de alfabetização digital, onde existe uma defasagem enorme de informação, o que mantém as classes sociais estratificadas, né? Porque quem tem informação tem poder, quem não tem, né? Então, são tantas questões que eu acho que não tem um modelo ideal. Vai ter que se usar todos os recursos construídos, né? Hoje você tem na internet também uma porção de aprendizagens. Eu sou fã dessa questão, como você, acho que um professor devia ser um coordenador de grupo. E, por mim, a escola hoje seria um fórum de discussão por temas que as crianças, que os adolescentes trouxessem. Mas a escola ela é uma instituição reprodutora da cultura. Ela não é de falar isso, mas ela ainda é uma reprodutora da cultura. Ela não é uma criadora de cultura. Eu recomendaria a leitura de um texto da Pierre Olagnier. Olagnier, A-U-L-I... Bota no Conversagem. Bota no Conversagem. Tá, tá bom, eu coloco depois. Num livro que chama Os Destinos do Prazer. E tem um capítulo específico que chama Estado de Alienação, onde ela aborda a questão da formação dos analistas, e onde ela fala desse estado de alienação como esse estado de idealização que se coloca na relação entre analista e analisando, principalmente na análise didática, né? E que gera, na verdade, é um falso self. Né? Se o analista entrar na idealização do analisando, né? Ele tem muita satisfação narcísica, mas ele está sendo um falsário. E assim o professor, o coordenador, né? O político, né? Eu acho que você trouxe um material muito bom para a gente refletir, né, sobre essa questão da coordenação, né? De um papel também humano, né? Onde o grupo também afeta o coordenador e o coordenador afeta o grupo, né? Gosto muito daquela coisa do Saflat,
E política é o circuito dos afetos. E eu acho que quando a gente percebe dessa forma, sem idealização, isso não paralisa, porque muitas vezes a idealização paralisa. Vê quantas vezes a Maria Lúcia falou e pediu desculpas, porque, na realidade, também ela tem uma idealização de como ela deveria ser, num processo que isso é inalcançável, entendeu? Então, isso é muito difícil, e é para a vida da gente, porque muitas vezes a gente também não vive porque idealiza o como é que é viver determinada situação e como é. Então, acho que isso é fundamental. Muito interessante isso que vocês estão, que a Regina e o Marcos trouxeram, que a Maria Lúcia possibilitou aqui da gente estar conversando hoje. O cooperativo é isso, ele sempre dá possibilidades. Ele sempre traz uma riqueza de colocações. Mais diferente que a pessoa seja, ela tem uma oportunidade, ela dá uma oportunidade, ela provoca uma oportunidade, ela tem oportunidade. Maria Lúcia, eu queria só colocar uma coisa, que é, por exemplo, aquela diferenciação que você fez entre o coordenador e o observador. Eu trabalhei com uma amiga durante bastante tempo, que a gente conduziu inúmeros grupos, e a gente se alternava nisso de coordenador e observador. Sabe? Dependendo do momento do grupo, uma era observadora e a outra puxava o grupo. Eu também trabalhava assim, Ana, igualzinho. Era muito interessante. E, no final, a gente discutia como foi o grupo, o que tinha acontecido. Era bem interessante isso. A escola da Madalena Freire, que é filha do Paulo Freire... Eu conheço a Madalena. A escola que ela teve, que meus filhos estudaram lá... Nossa, eu não consigo te escutar. Tá ruim agora. Não consegue me escutar? Agora melhorou. Agora melhorou. Então, uma época, as professoras trabalham com as crianças e, na época seguinte, elas são coordenadoras. Elas sempre trocam esse papel entre ser coordenadora e ser professora. Deu para entender, Ana? Sim. Sim. Ana, você escutou? Eu escutei, mas eu falei daquela diferenciação que você fez entre coordenador e observador, que eu falei que a gente trabalhava com um grupo se alternando nesses papéis. Eu acho importante isso também. Nunca deixar de observar, principalmente. Porque, às vezes, uma pegava alguma coisa que estava acontecendo para trabalhar com o grupo, e aí a outra observava como que isso se repercutia no grupo. Daí, num outro momento, alguém... Eu acho que até, às vezes, o fato de você ficar mais na observação, às vezes você faz intervenções interessantes no grupo, entendeu? E necessárias naquele momento. Um recurso também que a gente usava, Ana, era, por exemplo, eu podia estar de observadora e a gente trabalhava de dupla, né? Podia estar de observadora e a minha amiga coordenadora. Em vez de eu falar, como ela era coordenadora, ela falava para o grupo. E a gente combinava que, se eu percebesse uma coisa, eu anotava, fazia o papel do Newton, assim, ficava anotando. Mas, se me viesse um insight na hora do grupo, a gente combinava que eu falaria para ela. Ah, tá. A gente fazia essa parceria. Então, às vezes, eu falava para ela. Engraçado, eu estou aqui com uma percepção que fiquei tensa a partir desse momento. O que você acha? E ela falava do lugar de coordenadora, entendeu?
Na própria dinâmica, mesmo com os papéis determinados, a gente flexibilizava em nome do processo grupal. A gente trabalhava sem papel assim definido, né? Era uma coisa. E olha, o meu trabalho com ela foi bem interessante. A gente fez muito tempo trabalho com equipes de saúde da família. E tinha coisas importantíssimas acontecendo, né? A questão do papel do médico, né? O universitário e os outros, sabe? Então, isso era uma coisa que sempre aparecia na dinâmica. Foi bem interessante o nosso trabalho lá. Mas eu acho que assim, Maria Lúcia, às vezes a gente vai aprendendo também fazendo, sabe? A gente vai treinando o ouvido, vai treinando o olhar, vai treinando as percepções a partir do momento que você está no grupo, né? Que o caminho se faz ao caminhar, né? Claro, claro. Agora, é importante ter a direção. Quer dizer, eu acho que é saber também qual é a opção que está sendo feita, ou seja, como é que ela gostaria de ser um coordenador, quer dizer, qual é a linha de trabalho, qual é a escolha, né, ideológica. Não, eu acho que isso é uma ideologia. Fez a escolha dela, sim, que é Pichon, né? E o que eu acho é que talvez a gente vai continuar agora as aulas do Pichon, e eu acho que isso vai ser muito legal, Maria Lúcia, porque eu sinto que você está usando esse grupo aqui um pouco como um laboratório também para você. E eu não me importo com isso, entendeu? Eu acho até legal. A vida é um laboratório. A gente faz isso o tempo todo. E eu acho que com as aulas do Pichon, eu não sei até onde você foi com o Pichon. Eu não sei até onde você... eu não sei qual a tua imersão na teoria e técnica dos grupos operativos. Às vezes, eu acho que talvez, nesse curso do Marco, você vai ter oportunidade de aprimorar muito essa tua visão do que é ser um grupo operativo, porque é dele. O Pichon ele não é que ele é um maior, né? Ele é o criador da teoria e técnica dos grupos operativos e tem uma base materialista, dialética ali. E talvez isso, eu fiz esse curso do Pichon do Marco mais de 4 anos, aí fiquei 1 ano como observadora, nada, entendeu? O som, Ivone? O som, Ivone, você desligou. Então, até onde que eu parei, que vocês ouviram? Não sei. Você fez o curso... Você fez eu fiz o curso com o Marco durante mais de 4 anos, porque depois fiquei como observadora, e até hoje é um desafio enorme conhecer a teoria, entendeu? A técnica a gente até vislumbra melhor, porque está participando aqui, vê o Marco como um coordenador, embora esse grupo tenha se caracterizado como grupo operativo aos poucos. A gente não entrou aqui como um grupo operativo, nem sei se ainda a gente poderia dizer que é. Essa é uma discussão que a gente teve várias vezes, não é? Sim, então, verdade. eu acho que esse curso do Pichon que a gente vai continuar fazendo vai poder te ajudar muito a entrar na coisa da teoria, que eu acho que falta. Sem a teoria não vai dar para deslanchar como coordenadora de grupo. Porque tem uma base teórica, tem um conceito ali embutido que é Agora, foi muito importante, né, Ivone, a Maria Lúcia, e isso que a Márcia está falando, e a Ana, de meter a mão na massa, de ter uma direção. Eu acho que foi muito importante para você, nesse momento que você está nesse processo de elaboração da sua vida também. Você não está elaborando conhecimentos e conteúdos, você está elaborando a sua história. Projeto de vida. Não, eu acho que é da vida vivida, sabe? Da vida vivida. Quando a gente é velho, né?
Então, a gente tem muito mais passado que futuro, a gente tem que encarar isso, né? E é por isso que, nesse momento, a gente fica tanto no retrovisor também. Porque a Que é muito gente legal essa a história do pássaro, né? Do pássaro, que Sankofa, né? eu gostei Eu gostei muito do muito negócio também. do pássaro. Ele voando, mas cuidando do ovo, que é futuro, e que nem está na frente dele, né? Está nas costas. É, porque o passado está na memória, está na cultura, está no nosso cotidiano, né? Então, É incrível, eu acho... né? É isso que eu falei um dia aqui, que é incrível como a força que as coisas tomam quando elas têm que acontecer. Porque a Maria Lúcia veio acabar nesse grupo, entendeu? Que hoje é um laboratório para ela e ainda com a Passo de possibilidade, referência e pertencimento. e ainda com a possibilidade de se aprofundar na teoria, né? Eu acho que isso é muito engraçado, né? Como as Agora, pessoas tem vão que ter se... essa coragem que você teve hoje. Você teve medo, mas você também teve coragem. O bom e o ruim estão no mesmo lugar. Não existe coragem sem medo, né? É. Senão é alienação, né? Eu não tinha muita ideia do que eu não sabia. Eu sabia que eu não sabia muita coisa, mas eu estou numa idade em que as competências fogem da sua mão. Você esquece as coisas. Você não escuta direito. Você passa por uma nova situação física que você tem que se recriar de verdade. Você tem que aprender outra vez. Eu estava conversando com uma fono isso, que eu estou aprendendo novamente as palavras, o significado das palavras, porque você vai esquecendo. E no reaprender, você ganha novo sentido, é muito legal. Eu acho que é uma idade que não devia ser desprezada, porque ela é desprezada. Ela é muito preconceituosa em relação à velhice, ela é muito abandonada. Me dá vontade de trabalhar nisso também, mas eu não tenho coragem. São as duas pontas do sistema, né? Mas é A um grupo criança e o operativo velho. da terceira idade. Você está no grupo, Maria Lúcia. Isso é que é É. legal, entendeu? Você veio cair aqui por uma postagem que eu fiz lá no Sampaio Viana, que está todo mundo nessa mesma faixa etária por aí. E não é? É muito interessante. Quantas vezes eu postei esse negócio lá? Só você veio, e depois de muito tempo, quando era o curso do Pichon, que aí você veio e acabou se interessando pelo grupo. As coisas vão se amarrando, né? Isso que é legal, não para. A própria história, como é que o Pichon criou toda uma teoria do grupo operativo, foi a partir de uma situação material, que ele era diretor, não era isso? Ele era diretor de um hospital psiquiátrico e os enfermeiros entraram. Todo mundo aqui deve saber essa história, vocês sabem? Leu no livro, né? Os enfermeiros entraram em greve, ele teve que organizar os doentes em equipes para operar, dar sustentabilidade ao hospital. E aí, dessa vivência e da observação do que aconteceu, ele foi construindo uma teoria a partir de uma prática e de um estudo que ele já tinha, ele já era médico psiquiatra. E outra coisa que dava umas referências para ele era o futebol também, né? Eu acho que é isso, né? Tango também. E o tango também. O quê? O tango. Ele era um grande dançador de tango, né? Pois é. Então, é isso. Você vê que você constrói conhecimento a partir da sua vivência. A vida. Transformando a vivência em experiência. Já são 9h, eu queria falar assim, que a minha síntese é que hoje você deu um passo, foi legal a sua apresentação, acho que você estava tensa, assim, né? Mas você conseguiu. E a gente conversou e eu acho operou em cima.
E a tensão nem apareceu na hora da sua apresentação. Você estava muito tranquila, gostei muito. Foi bom ver você falar. Você A dizia que Ivone estava acha que nervosa, você mas não estava apareceu. tranquila. Eu acho que você estava tensa. Ah, é? Tá. Aí você que vai desempatar isso, porque só você sabe como você estava. Nem eu, nem a Ivone, nós vamos perceber você a partir da nossa matriz de identidade. Então, fica aí a pergunta, né? Como foi para você hoje esse dia aqui? Eu acho que eu estava muito crítica a meu respeito, eu estava muito amedrontada, e eu acho que eu fiquei muito agradecida até de vocês terem pego a melhor parte que eu ofereci. Eu acho que isso é uma grande competência, de você escutar todo mundo para puxar o que tem de melhor das pessoas. Eu acho que isso, como coordenador de grupo, é muito importante. É poder dar oportunidade para todo mundo trazer as suas coisas, mesmo as difíceis, e vocês poderem pegar o que tem de melhor. Porque eu acho que o grupo foi ótimo. Eu acho que vocês trouxeram coisas espetaculares. Eu não imaginei que fosse tão produtivo. E Olha, eu também... Mas você organizou bem o material também, do jeito que você fez, viu? Eu gostei. Eu tenho uma dificuldade tão grande de fazer isso que eu fico admirada de quem faz. Que bom. Fico contente que tenha tido coisas boas, porque tive muita crítica a meu respeito. Me achei ridícula. Antes, né? Porque na hora você não estava nada se mostrando como ridículo. O ótimo é inimigo do bom. Eu acho que, como síntese, acho que a palavra é agradecimento mesmo, a minha palavra, porque possibilitou uma reunião muito legal. Na medida em que você falava, eu também pensava na minha história e como é que eu cheguei também a me construir, né, como pessoa e como profissional, como educadora. Então, foi muito legal. Acho que a gente viveu, de fato, um grupo cooperativo todo. E o Beto? Quietinho aí, Beto. Não, eu estou só ouvindo mesmo, porque nesse caso, eu sou realmente observador, porque eu não tenho tantos, né, a acrescentar. Eu adoro o tema, gosto de ouvir, gostaria de ter uma disponibilidade para estudar mais, mas isso é até março seria uma loucura total da minha parte. Mas eu gostei bastante do que eu vi e do que vocês comentaram sobre a aula dela. E eu acho que a Maria foi muito corajosa mesmo, né? Porque tinha os momentos que elas, né, nessa coisa de ler, refletir e falar, né, juntar essas três coisas que a gente vê que e sem dúvida isso é a famosa frase, né? O hábito faz o monge, sabe? Você tem que fazer várias vezes para essas três coisas começarem a fluir, né? A gente tem uma cobrança, mas a melhor forma é fazendo. Então, eu achei muito legal isso. Então, só para finalizar, Beto, só conta como está a tua mãe. Está tudo bem? Estou vendo que você está aí no tudo hospital. bem, está de alta. Está em alta. Vai sair hoje? Amanhã? Quinta. Ou quinta. Que boa notícia. E aí veio uma ambulância pegar ela, para levar ela para casa, de home care. Eu já avisei eles que vai ter um síndrome de Down na porta. Ele recebe ela. Você não vai estar lá. E eu não quero mais saber dos dois. Olha só, para de falar mentira. Atenção. Não, fantasia, mas fantasia fica, né? Olha a idealização, olha a idealização. 552 vezes. 552 vezes. Agora eu vou largar os dois.
Você não vai largar. Não, não, Então, não vou a largar o idealização, vídeo. Regina, Era um desejo, é idealização era um desejo dele. de abrir, que meu É irmão a abrisse a porta. idealização dele, a idealização. Tem menor dúvida, não tem menor dúvida. Eu adoraria que meu irmão abrisse aquela porta e falasse: pode, deixa que eu vou cuidar da mamãe. Vai, Lu, vai. Esse é o seu sonho de uma noite de verão. Totalmente. Nesse verão, não tem a menor dúvida. Tá certo. Bom, Beto, Tá fiquei bom. feliz de saber essa boa notícia. Gente, beijo, hein? Um beijo. Adorei beijo. te Tchau, ver. tchau. Beto. Foi